Agora imagina todo o potencial que tu tem para desenvolver de força, massa muscular, um músculo mais bonito, nível de dor menor da coluna, porque tu tá movimentando tudo bonitinho. Olá, seja bem-vindo ao canal Lombardi Viking, sou Marcel Albuquerque, o Viking, e neste vídeo eu vou te ensinar uma coisa, um negócio aqui, ó, isso daqui vai mudar completamente o jeito que tu vai conseguir treinar. Principalmente se tu tem hérnia de disco, como eu tenho. E eu vou te ensinar a diferença entre um músculo tenso e um músculo que está encurtado, beleza? É uma diferença assim, ó, que nem todo mundo sabe perceber. Até porque tu tem que ter uma métrica, tu tem que ter como se fosse uma régua para te dizer o que é e o que não é. E isso eu vou te ensinar hoje neste vídeo. Vou te ensinar 4 testes, testar 4 grupos musculares para ver se eles estão encurtados ou não e todas as alterações que esses encurtamentos podem causar nos teus treinos. E não só isso, eu vou te ensinar também como resolver isso, beleza? E eu vou começar primeiro te mostrando a diferença entre um músculo tenso e um músculo encurtado, porque vai ser bem mais fácil de tu entender todo o resto desse vídeo se tu entender esse primeiro conceito aqui. Eu vou começar falando sobre o músculo tenso. Eu estou olhando para baixo aqui porque eu estou resolvendo um problema aqui no meu elástico, que é o que eu vou utilizar para te ensinar isso. E o músculo tenso, ele é um músculo que ele não obrigatoriamente está encurtado e não obrigatoriamente ele está alongado. Às vezes ele tem o comprimento normal, só que ele está muito duro, ele está muito rígido. E essa rigidez do músculo tenso, ela pode vir de 2 fatores. Eu não sei como é que eu fiz isso, cara. Aí, consegui. O primeiro dos fatores, isso não tem ordem de importância e eu não tenho dados suficientes para te dizer, acontece mais por causa disso daqui. Não, eu não tenho dados para te falar isso cientificamente, então eu não vou. O músculo tenso ele pode acontecer porque ele está muito alongado, muito tempo do dia. Então, às vezes, por exemplo, eu vou dar esse exemplo aqui, vai ficar bem claro para você. A pessoa fica assim o dia inteiro. A pessoa fica nessa posição o dia inteiro. Tá vendo que o meu quadril tá todo sendo jogado para frente? Talvez você não tenha esse entendimento do corpo, mas não precisa, você não precisa. Eu só vou te falar que essa posição aqui não é uma posição normal. Essa posição de estar jogando o meu quadril para frente não é normal. E aqui nessa posição eu provavelmente estou alongando 2 músculos, o ilioipsoas e o reto femoral, na frente do meu quadril. E se vamos supor que eu seja um segurança de shopping, e eu fico nessa posição aqui, ó, umas, sei lá, 6 horas do meu dia. Tá vendo que eu estou alongando meu músculo 6 horas do meu dia? Esse é o problema. Esse músculo ele vai ficar tenso porque ele vai tentar te puxar para a posição normal de novo. Se tu tá com essa postura aqui, o músculo vai falar, cara, eu não aguento ficar nessa posição. Então o músculo tá aqui, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai fazer essa contração aqui para tentar te voltar para a posição normal. Só que não obrigatoriamente ele consegue voltar para essa posição normal. E ele faz o que daí? Ele fica rígido. O músculo ele vai ficar completamente rígido, vai ficar duro. E isso vai ser desconfortável, isso vai causar dor. E alguns músculos vão ficar tensos dessa forma e podem causar alguma dor lombar ou então, sei lá, estar causando uma crise da tua hérnia de disco, que às vezes acontece comigo, tipo, às vezes eu tô sentindo meio esquisito assim, eu penso, tá, mas o que eu fiz para estar assim? Eu não treinei errado, não treinei nada, e não é aquela dor tipo assim, ai meu Deus, eu não consigo fazer alguma coisa. Só é uma incomodação, eu sei que não tem alguma coisa certa, digamos assim. E eu vou lá, realizo meus alongamentos que já são a minha rotina e melhora. Só porque principalmente o meu glúteo, isso no meu caso, o meu glúteo está muito tenso, entendeu? O segundo motivo pelo qual o músculo pode estar tenso é porque ele tem o comprimento normal, mas ele é muito fraco. Se ele é fraco e ele tenta manter a postura, ele não precisa ser alongado, né? Ele pode só ser fraco e ter a posição normal, e às vezes tu mantém aquela postura de ir para frente assim, pouco tempo, mas esse pouco tempo já é suficiente para ele criar aquela tensão.
O músculo tenso, ele pode ser tenso ou porque ele está num alongamento crônico ou porque ele é muito fraco. Pode juntar os dois também, ele pode ser tanto muito fraco quanto estar em alongamento crônico e ter uma flexibilidade excessiva. Já o músculo encurtado, ele não obrigatoriamente ele é fraco e não obrigatoriamente ele é muito forte. Mas uma coisa, tenha certeza, ele tem o comprimento menor, ele obrigatoriamente tem um comprimento menor. E é isso que eu quero mostrar com os elásticos. Eu vou ter que ir mais para longe agora, para mostrar isso daqui certinho. Aqui já dá para ver, já vai dar para ver legal. Eu vou fazer uns nós aqui para você entender bem certinho a diferença entre o músculo encurtado e o músculo tenso. Isso daqui, não tem como não entender isso daqui, beleza? Você está vendo dois elásticos aí, né? E você está vendo que tem um elástico menor que o outro. No caso, esse elástico rosa, ele é menor do que o elástico verde. O elástico verde, vamos supor que esses elásticos aqui, eles são os mesmos músculos, só que de pessoas diferentes. Um de uma pessoa com o comprimento e a flexibilidade normal e uma pessoa que tem encurtamento no músculo. Tá vendo que eles são menores, né? Se ele é menor, tu entendeu porque ele é encurtado da palavra? Ele é mais curto, literalmente ele é mais curto. Então, essa é a diferença entre um e outro. Um músculo tenso, ele pode ter o comprimento normal, só que ele está rígido. Então ele fica assim, ó. Como ele está numa contração crônica também, que é por isso que ele fica tenso, porque ele fica duro, então ele está desse tamanho aqui, ó. Ele deveria ser desse, mas ele está desse tamanho. Aí tu realiza um alongamento, ele relaxa e fica do comprimento normal. É por isso que tu se sente leve depois dos alongamentos. É por isso que tu se sente mais móvel depois dos alongamentos. É simplesmente por causa disso. Se você tem músculo tenso, que é o que eu sinto, por exemplo, eu sinto um alívio, eu fico tipo, ó, meu Deus, que gostoso, eu estou me movimentando muito mais fácil. Essa é a diferença. Agora, um músculo encurtado, ele não obrigatoriamente vai te gerar um desconforto igual ao músculo tenso, porque ele não está obrigatoriamente lá contraindo, fazendo força à toa, mas ele vai te impedir de treinar direito. Isso é de certeza, ele vai fazer com que teus treinos sejam diferentes. E aí, para tu resolver eles, eu já falei, que tu precisa fazer alongamento. Tu faz alongamento, ele relaxa, fica na posição normal, com o tensionamento normal e vida que segue. O outro, que é o encurtado, ele é um pouquinho mais demorado. Quer dizer, bastante mais demorado, porque tu resolve com um alongamento de 1 minuto. É simples. O outro não é tão simples assim. Não é, fiz o alongamento, pau, o meu músculo foi lá e ficou do comprimento normal. Isso não acontece com um músculo que é encurtado de verdade. Esse músculo que é encurtado de verdade, ele precisa receber estímulos para ser maior, para ter um comprimento maior. E esse comprimento maior, ele só vem depois que tu realiza muitos destes estímulos e ele baixa um santo nele lá, o Odin nele, e ele cria sarcômeros em série. Vou explicar o que é sarcômero em série. Você não precisa entender exatamente, mas sarcômero é a parte contrátil. Então vamos imaginar dessa forma aqui, ó. Imagine que um sarcômero, né? Ele é uma pecinha de Lego, tá? E vamos supor que o músculo normal tem 10 pecinhas de Lego de tamanho, que seria o verde. O verde tem 10 peças de Lego, o vermelho tem só 6 peças de Lego, então faltam 4 para ele ficar do mesmo tamanho. Deu para entender a ideia, né? Quando tu fica realizando a atividade de flexionamento, que é para aumentar o comprimento desse cara aqui, ao longo do tempo, tipo depois de algumas semanas, o teu corpo percebe o estímulo, ele percebe que ele está precisando ter um músculo mais comprido, porque tu está forçando ele, e ele vai lá e coloca uma pecinha de Lego, então agora tem 7. E daí, por causa disso, o teu músculo fica um pouco menos encurtado. Percebeu que diminuiu a distância entre o tamanho de um e outro, que o rosinha agora está um pouquinho mais comprido? E aí você vai lá e continua fazendo os estímulos de flexionamento,
o teu corpo fala, ainda está precisando deixar mais comprido, aí ele vai lá e bota mais uma pecinha de Lego. Essa pecinha de Lego, a mais, deixa o músculo mais comprido. Ele está chegando bem próximo do comprimento do outro. Deu para entender a ideia? Aí você continua o flexionamento, você continua dando estímulo para ele. Ao longo de muito tempo, o teu corpo vai falando, ainda precisa alongar, ainda precisa de Lego. Aí ele vai lá, depois de muito tempo, e fica do tamanho normal. E aí vida que segue. Por isso que eu falei, o que eu vou te ensinar hoje vai fazer o teu treino ser totalmente diferente. Eu espero que você tenha entendido bem legal a diferença entre um músculo encurtado e um músculo tenso. Eu espero que as minhas analogias tenham funcionado, porque eu fiquei bastante tempo pensando nelas. E agora eu vou te ensinar a diferença entre um alongamento e um flexionamento, que são as atividades diferentes, que têm objetivos diferentes. Mas é bem rapidinho para você entender. O alongamento, eu já te ensinei em vários vídeos aí do meu canal. Se você quiser assistir os anteriores, eu vou estar ensinando vários alongamentos, como fazer, por quanto tempo fazer, qual a postura para realizar e tudo mais. E ele serve para tirar a tensão de um músculo. Não só para isso, ele serve para tu tirar a tensão do músculo, deixar ele relaxado, para tu levar um pouco de fluxo sanguíneo para o músculo também. E também, por causa desse retirar o tensionamento do músculo, ele vai ficar mais elástico. Por receber um pouco de fluxo sanguíneo também, ele vai ficar um pouco mais elástico. Então tu vai se sentir mais leve, mais móvel, que o movimento vai estar mais fácil de ser realizado. Então a atividade de alongamento é perfeita para tu realizar antes dos treinos, porque tu vai preparar o teu corpo para realizar os movimentos e tu vai estar um pouco com o corpo e os músculos um pouco mais aquecidos. Então já é mais fácil para tu não lesionar os músculos. Agora, a atividade de flexionamento, ela é praticamente igual ao alongamento. Porque as posturas são as mesmas, o objetivo final é realizar o estímulo de alongamento, só que muito mais forte. É tipo assim, o alongamento serviu para relaxar, puxou lá, fez a posição bonitinha, soltou, tô melhor. E tu não fez careta. É como se tu estivesse escutando música clássica enquanto tu está alongando, porque é uma atividade leve, é uma atividade tranquila, é fácil de ser feita. O flexionamento não. O flexionamento, você entra na posição e você força ela. Mas você força um monte, assim, ó. Muito, para fazer careta de estar doendo, assim, sabe quando... Se alguém já passou por isso, sabe como é que é? De ficar na posição de alongamento lá e o negócio está doendo e tu tá respirando fundo e tu tá começando a ficando ofegante já, porque tá difícil a respiração, tu tá fazendo força, tu tá lá assim, tipo, meu Deus, para logo, termina logo o tempo. E daí não é mais música clássica, agora é rock pesado, é gritaceira, é bateria, é nervosismo. Esse é o flexionamento. Um deles é tu empurrar o carrinho de mão do mercado, que tu pega o carrinho de mão e fica aquela musiquinha bonitinha na cabeça e tu tá lá andando no mercado, aí tu pega uma comprinha, bota ali, pega uma comprinha, bota ali, bem de boa. O outro é tu empurrar um trator, é tu ter que empurrar um trator, entendeu? Porque é pesado pra caramba, se bobear vai estar enlamaçado no chão ainda para ficar mais difícil, entendeu a ideia? Entre a diferença do alongamento e o flexionamento. O alongamento você pode fazer 30 vezes por dia, se tu quiser. Desde que não seja, como eu já mostrei, aquele alongamento crônico que tu fica lá naquela postura por 8 horas seguidas. Não, tu fica na postura, daí tu solta, daí tu vai para a postura, daí tu solta, daí tu vai para a postura e solta de novo e assim por diante. O flexionamento, tu não pode fazer ele todo dia. Tu vai fazer ele 2 vezes por semana e olha lá, 2, 3 vezes por semana, no máximo. Porque o estímulo é tão forte para o teu músculo que ele não pode receber esse estímulo todos os dias, várias vezes. Porque tu pode causar um rompimento muscular um pouco mais severo do que tu precisa. Porque quando tu realiza atividade de flexionamento, tu
Tu quer romper algumas fibras musculares. Tu quer estimular o teu músculo, fala assim, ó, rasga aí um pouquinho para tu saber que tu tem que ficar rasgando para daí tu ficar no comprimento certo. O alongamento não faz isso, o flexionamento faz. Então, quando for realizar o flexionamento, se tu for encaixar na tua rotina, se tu perceber, eu vou te ensinar hoje nesse vídeo, se tu vai precisar fazer flexionamento ou não. E se tu precisar, depois eu vou te ensinar como encaixar numa rotina, beleza? Eu talvez já tenha falado isso agora neste vídeo, mas eu vou repetir por via de dúvidas e garantia. Músculo tenso, tu resolve com alongamento e pode ser feito todo dia. Músculo encurtado, que tem encurtamento de verdade, tu só resolve com flexionamento e isso tu vai fazer 2 a 3 vezes por semana, beleza? Conseguiu entender o que é um músculo encurtado, um músculo tenso? Se conseguiu, me avisa. Se tu não conseguiu, me avisa também, porque eu preciso te ensinar isso. Porque isso vai fazer toda a diferença. Se tu entendeu, show de bola. Porque depois, se tu precisar fazer, tu já sabe fazer. Se tu não entendeu, tu vai entender daqui a pouco que eu vou explicar de forma prática. Mas antes de te ensinar como fazer um flexionamento, eu vou te ensinar a descobrir se tu realmente precisa fazer ou não. Porque se tu não precisar, daí não tem por que ficar sofrendo. Então vamos lá. Eu esqueci de avisar antes, mas para tu realizar esses testes, eles são bem rápidos, é bem simples de fazer e dá para fazer em casa normal, sem problema algum. E tu não precisa de nenhum aparelho, de nem nada, etc. O que eu esqueci de te avisar é que ele é feito no chão. E eu sei ver isso bastante no meu corpo, talvez se você não tem experiência com treinamento ou não tem experiência com fazer movimentos, alongamentos, etc. Talvez tu precise de ajuda de alguém para determinar se tem encurtamento ou não. Isso você vai entender o porquê que eu estou falando isso agora, quando tu entender como é que funciona o teste. E por que eu falei que eu consigo ver isso no meu corpo, porque eu já tenho a experiência. Eu vou tirar minha camisa agora para mostrar de forma mais fácil para que você entenda perfeitamente como é que funciona. Então, com licença, que eu preciso até colocar o microfone na minha barba. Essa é a vantagem de ter barba, de ser o viking. Para fazer o teste, você vai precisar deitar. Aqui o negócio é o seguinte. Tá conseguindo ver a curva da minha coluna nessa região aqui? Percebeu que minha mão passou de um lado para o outro? Ela está passando ali? Então, o primeiro teste que eu vou te ensinar é o teste do glúteo máximo. O teste do glúteo máximo é o seguinte: a sua coluna lombar, essa região um pouco acima da bunda, ela não pode encostar no chão, beleza? Ela não pode encostar no chão, ela tem que estar fora do chão. Você vai começar a puxar uma das pernas, isso você vai ter que fazer dos dois lados, mas é um de cada vez. Então você vai ter que puxar sua perna o máximo que tu conseguir dobrada. Vê até onde você vai conseguir, sem encostar a lombar no chão. A lombar não pode encostar no chão. Vê até onde você vai conseguir puxar. Se o máximo que tu conseguir puxar, a lombar ainda não encostar no chão, você vai puxar com a mão, até ela encostar no chão. Eu consegui encostar a minha coxa quase no meu peito, até minha lombar encostar no chão. Mas isso não vai acontecer com todo mundo. E como é que tu vê se tu tem encurtamento no glúteo máximo ou não? A hora que você for puxar a tua perna, ela tem que passar de 90 graus, sem encostar no chão. O 90 graus, aqui é reto para cima, como se fosse isso aqui, ó. O meu joelho tem que estar reto para cima, aqui passou dos 90, aqui não chegou nos 90, aqui é 90, por isso que eu falei. Talvez tu precise de alguém para te ajudar a verificar isso, é que você não está vendo, mas eu consigo. Eu tenho um espelho ali atrás, que eu consigo ver onde é que está o meu joelho, para saber se eu passei dos 90 ou não, beleza? Então talvez tu precise da ajuda de alguém para ver isso, ou então você pode, do jeito que eu estou gravando com o celular ali, colocar o seu celular apoiado em algum local e ver se tu vai conseguir manter a coluna no chão. Quando você encostar, vamos supor,
eu encostei aqui. Aí eu aviso para a câmera para ver se passou. Quando você for ver o vídeo, você vai ver se passou dos 90 ou não. Então fica a dica. Mas vou repetir, vou fazer isso com a outra perna para você entender. A lombar não pode encostar no chão. Eu começo a puxar ela com a força do músculo normal. Eu puxo o máximo que eu conseguir com o meu músculo. Aonde ele não conseguir mais, eu puxo com a mão, até encostar a lombar no chão. Para tu saber se tu passou do teste de encurtamento do glúteo ou não, tu tem que puxar a coxa e ela é obrigada a passar dos 90 graus de flexão de quadril. Ó, aqui tá mais ou menos em 90 graus. Ainda não encostou minha lombar no chão, então eu passei no teste. Então eu vou puxando mais. Quanto mais tu conseguir puxar, melhor. Beleza? Sem tirar a lombar do chão, né? Esse é o primeiro teste, é o teste do glúteo máximo. O segundo teste, que é o teste da posterior de coxa, ele é exatamente na mesma posição. Ele tem o mesmo fundamento de tu não poder encostar a lombar no chão, só que ele não é com o joelho dobrado. Ele é com o joelho estendido. E isso que vai fazer tu descobrir se tu tem encurtamento ou não. As duas pernas ficam para baixo, a tua lombar não encosta no chão e tu vai começar a subir tua perna reta. Reta, beleza? Reta. O joelho tem que estar reto. E aí tu vai subir o máximo que tu conseguir sem encostar a lombar no chão. Aí você vai perceber até onde você vai conseguir chegar. Para tu saber se tu passou do teste de encurtamento de posterior de coxa ou não, presta bastante atenção que esse é bem importante, bastante gente tem dificuldade nesse. Se você não conseguir chegar em 80 graus, que é mais ou menos o quanto tá agora, não passou no teste. Ó, aqui ó, tá uns... aqui tá uns 90 graus. Eu não tô encostando minha lombar no chão e minha perna tá ali, ó, mais ou menos uns 90 graus aqui, beleza? Se você não conseguir chegar nem aqui, ó, no mínimo aqui, ó, que deve dar uns 60, 70 graus. Se não conseguir chegar aqui sem tirar a lombar do chão, não passou no teste. Aí vai ter que fazer exercício de flexionamento para posterior de coxa. Vou repetir o teste do outro lado para você entender bem certinho. Deita de barriga para cima, a lombar não encosta no chão e vai subindo a perna o máximo que tu conseguir até a lombar encostar no chão. A minha encostou aqui, ó. Peidou minhas costas. A minha encostou aqui, ó. Aqui ela não encosta mais. Aqui encosta. Aqui não encosta, para tu ver a diferença. E esse é o teste de flexibilidade do posterior de coxa. O terceiro teste é teste de flexibilidade de músculos adutores da tua coxa, principalmente adutor magno, o feixe posterior. Mas isso você não precisa saber. É o seguinte, você também vai fazer ele no chão. O teste de adutor também é no chão. E você vai sentar no chão, abrir as pernas. Você tem que continuar, você tem que abrir as pernas o máximo possível e tem que conseguir se equilibrar sentado com o tronco reto para cima. Aí você passa no teste. Se você ficar assim, ó, com o tronco todo encurvado para trás, aí não passou no teste. Tem que estar com uma abertura de perna considerável e tem que estar reto para cima, o teu tronco. Não pode estar encurvado para trás assim, ó. Beleza? Esse vai ser fácil de perceber. Ou se... Ó, eu vou mostrar de frente para você perceber o quanto eu estou conseguindo abrir minhas pernas. E estou conseguindo me equilibrar. Se eu ficar para trás, ou se eu precisar segurar minha coxa para ficar em pé, ou se eu precisar me apoiar aqui no chão, eu não passei no teste. Principalmente se tu não conseguir abrir muito a perna. Imagina que tem uma linha reta daqui para fora. Vai ser difícil a gente abrir 90 igual eu falei nos outros testes. Mas pelo menos na metade do caminho, uns 45, que é mais ou menos o quanto eu devo estar abrindo agora, mantendo a postura da coluna, show de bola, beleza? Eu vou falar o seguinte, se ficar qualquer dúvida sobre qualquer teste, você por favor me pergunte nos comentários, ou sei lá, em algum lugar você tem que me perguntar para tirar essa dúvida, para saber, para você entender de fato, porque o que eu tô te ensinando aqui faz toda a diferença nos treinos, principalmente se tu tem hérnia de disco, tá? Porque
o ter encurtamentos ou não pode ser um grande divisor de águas para tu parar de sentir dor na lombar. O quarto e último teste de flexibilidade que eu vou te ensinar é do reto femoral. O do reto femoral, tu vai precisar estar na cama. Claro, se tu tiver um banco mais duro, como eu tenho aqui, ou sei lá, por alguma mágica, você tem uma maca em casa, aquelas macas de fisioterapia, melhor ainda. Mas se não tiver como, faz na cama, na beirada da cama, que também vai funcionar, beleza? Você vai sentar na beirada da cama, que nem eu tô aqui no banco, e você vai deitar. Quando você deitar, você puxa as duas pernas para cima e elas ficam apoiadas no colchão. Se tu escutar uns peidos aí, é porque minha coluna tá peidando aqui no banco. É uma sacanagem, né? Para esse daqui, a sua lombar vai ter que estar encostada na cama. Ela não vai poder estar fora da cama, ok? Ela tem que estar encostada. Eu espero que você esteja conseguindo ver tranquilo aí que minha coluna tá reta agora e não tem essa curvatura que tá passando a minha mão aqui, ó. Ela tem que estar retinha e não pode estar passando nada embaixo da minha lombar para esse teste aqui. E o teste é o seguinte: encostou a lombar no colchão e deixa uma das pernas descer. Essa perna, ela vai ter que fazer 90 graus de flexão de joelho, que é o joelho reto para baixo, e a lombar não vai poder sair do colchão. A lombar vai ter que estar totalmente encostada no colchão, a minha coxa vai ter que estar encostada no colchão e o joelho vai ter que estar fazendo 90 graus. O joelho não vai poder estar estendido, ou então eu não vou poder levantar a lombar da cama. A lombar tem que estar encostada, a coxa encostada no colchão e o joelho fazendo 90 graus. Se conseguir fazer isso daqui, passou no teste de encurtamento do reto femoral. Não tem encurtamento no reto femoral. Vou fazer de novo do outro lado, talvez consiga ver também. Começa com a lombar encostada no colchão, leva a perna para fora do colchão e vai ter que estar fazendo 90 graus de flexão de joelho com a coxa encostada no colchão e a lombar. Se ou a lombar levantar ou então o joelho não conseguir fazer 90 graus lá embaixo, então daí vai ter que fazer flexibilidade para o reto femoral. Conseguiu fazer todos os testes? Passou em todos eles? Porque agora eu vou te ensinar o que tu vai fazer se tu não passou em algum dos testes. E essa parte é bem importante. Se tu gostou dos testes, deixa um like já no vídeo e compartilha com alguém, porque são testes bem legais para tu comparar com as pessoas e tu chegar e falar: eu passei nesse teste, tu não. Mas se tu não conseguiu passar em algum deles, eu vou te ensinar todos os alongamentos, as posições que tu vai fazer para tu melhorar isso daí, para tu treinar sem problema e para chegar um dia a ficar sem dor na coluna. Se tu não passou no teste de flexibilidade do glúteo, o negócio é o seguinte: você vai colocar, eu vou fazer com o glúteo direito, tu vai repetir isso pro esquerdo também depois. A posição é essa daqui, ó. Você vai colocar a mão embaixo da lombar para tu forçar a lombar a ficar na posição certa. Tu vai pegar o teu glúteo, tu vai pegar a tua canela e tu vai puxar na diagonal. Tu não vai puxar para cima igual no teste. Tu vai puxar na diagonal em direção ao teu ombro esquerdo. E essa posição aqui você vai manter, e eu já vou te ensinar por quanto tempo. Isso tu vai fazer dos dois lados. Eu já vou te ensinar também quantos dias por semana. A outra, quando for na esquerda, você vai pegar a tua mão esquerda, botar embaixo da lombar, pegar na sua canela lá e puxar para a diagonal da direita. Beleza? É bem simples, é fácil de fazer, só que vai ser pedreira. Isso daqui você pode pedir ajuda para um amigo. Depois eu vou te explicar, tu vai entender por que pode pedir ajuda para um amigo fazer esse tipo de alongamento aqui. Agora, se tu não passou do teste de flexibilidade da posterior de coxa, você vai precisar de uma toalha, você vai passar ela na sua perna, no seu pé lá, e é o seguinte: eu tô com a minha perna direita aqui, a minha mão direita vai embaixo da minha lombar. Você vai segurar essa toalha com a mão esquerda e você vai puxar a sua perna o máximo que tu conseguir, mas bastante, tá? Bastante.
e segurar pelo tempo que eu te falar depois. E isso tu vai ter que fazer dos dois lados, porque provavelmente os dois lados vão estar com encurtamentos. Se você tem encurtamento nos adutores, eu vou te ensinar 2 alongamentos, porque um é mais difícil de ser feito em casa e o outro é super fácil. Olha só como é que funciona. O primeiro deles é como se tu sentasse no degrau da sua casa, por isso que eu tô falando que é meio difícil, porque não é todo mundo que tem degrau em casa. Senta no degrau em casa e as pernas vão no degrau mais baixo. Então tu vai abrir as pernas como se fosse o alongamento e tu vai forçar para se puxar para frente, mas força bastante. E isso para fazer flexionamento, tem que forçar bastante, tem que fazer careta assim de estar sentindo dor, beleza? Por que é importante que você sente num local mais alto do que o chão e os pés fiquem na altura do chão apenas? Para tu conseguir manter a postura da coluna correta. Se não manter a postura da coluna correta, não vai ser o melhor alongamento possível. Você vai estar perdendo um pouco do alongamento. E o segundo alongamento, caso você não consiga sentar em um local um pouco mais alto, porque se for na cadeira vai ser alto demais, tá bom? Tu vai ficar em posição de 4 apoios, uma das pernas a que você for alongar, ela vai totalmente para o lado e você vai ir para trás, mantendo a bunda empinada, mantendo a postura da coluna aqui. Você vai sentir alongamento aqui e você fica nessa posição aqui e força com a mão se precisar, beleza? Porque vai precisar fazer bastante força. E se tu não passou no quarto teste, que é aquele um deitado na cama, o alongamento é o seguinte, ele é bem simples. Você vai segurar a tua perna, vai se segurar em alguma coisa e vai puxar a tua perna para trás. Vai sentir alongamento na frente da coxa e tu vai segurar esse alongamento e tu vai puxar bem forte ele. Tem que tomar um cuidado aqui. Vou tirar minha camisa de novo para ficar bem fácil de demonstrar para você por que tem que tomar cuidado. Por causa da posição da minha coluna. Tá vendo a posição da minha coluna aqui? Que eu tenho uma curvatura para frente, que é a lordose normal. Essa curvatura, ela não pode ficar maior. Eu não posso ficar assim, ó, fazendo esse alongamento, entendeu? Eu não posso estar me jogando para trás assim, ó, porque essa postura aqui pode ser prejudicial para sua coluna também. Então você vai ter que contrair bem forte o abdômen e puxar isso aqui, ó, para tu não ir para trás. O teu abdômen vai te puxar para frente. Então isso vai te auxiliar bastante nesse alongamento e daí tu vai puxar com bastante força, bastante mesmo. Agora, se tu não conseguir de jeito nenhum segurar a tua perna sem ir para trás, porque o encurtamento é muito grande, você pega aquela toalha lá que você estava usando no alongamento anterior, você vai encaixar ela na perna e daí você puxa a perna. Vai ficar bem mais fácil de fazer, mas daí é por isso que eu tô falando. Vai ter que puxar forte e cada um vai fazer dentro dos seus limites. E para fechar o vídeo, eu vou te explicar bem certinho por que eu falei que tu podia usar algum amigo para ou empurrar tua perna para aquele alongamento do glúteo, que é o primeiro alongamento, ou em vez de tu usar a toalha para tu puxar tua perna, tu pode pedir para alguém empurrar tua perna. O terceiro, que é o do adutor, não tem muita ajuda para tu pedir. E o quarto também não tem muita ajuda, mas os 2 primeiros tu pode pedir auxílio de algum amigo, colega, família, etc. para te ajudar com aquele exercício de flexionamento. Porque eu já te expliquei a diferença entre um alongamento e um flexionamento. O alongamento é aquela música de boinha, é o carrinho de mão do mercado. É aquele facinho de empurrar. E o flexionamento é o difícil que tu bota rock pauleira lá, gritaria, bateria e vai ser o trator para empurrar. Porque ele é para ser pesado, é para ser difícil para ser feito, é para doer mesmo, tá? Óbvio. Imagina uma escala de dor. Se eu conseguir, eu vou colocar uma imagenzinha aí, mostrando uma escala de dor de 1 a 10. 1 é uma dor que tu quase não está sentindo. É um mini desconforto que tu sabe que existe ali e pronto. O 10 é uma dor insuportável. É como se alguém tivesse tirado tua perna fora. E tu não aguenta e tu desmaia de tanta dor. Esse é o 10. E por que eu estou explicando essa escala de dor? Porque a hora que você realizar o exercício de flexionamento, você vai precisar chegar no nível 8, mais ou menos. Que é bastante.
uma dor quase insuportável, por isso que eu falei, você vai ter que puxar muito o teu músculo e tu vai ter que sentir muita dor e falar, meu Deus, pelo amor de Deus, passa logo o tempo. Entendeu a ideia? Porque o teu corpo precisa entender que o estímulo é pesado mesmo. Só que isso tudo você precisa manter postura para fazer também. Por isso que eu falei, coloca a mão atrás da lombar para tu saber que tu tá com ela certa. Deixa a bunda empinada para tu saber que ela tá com ela certa. Porque quem tem hernia de disco tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tô passando essas informações para você, mas eu tô confiando que você vai seguir as minhas recomendações completamente de cabo a rabo, cuidando o máximo que tu pode cuidar. Porque eu tenho hernia de disco, eu sei o que é passar por dores e eu sei o que é preciso para melhorar a flexibilidade, tanto porque eu melhorei a minha e foi desse jeito. E minha hernia hoje em dia não me incomoda. Beleza? Segue o Viking, escuta o Viking, escuta tudo que eu tô te falando, porque eu já passei por tudo que você passou, já sofri tudo que você sofreu e sei como não sofrer também. Por isso que eu tô fazendo esses vídeos. Você vai ter que fazer mais ou menos assim, ó. No começo, se você nunca fez exercício de flexionamento, você vai ter que fazer no máximo 2 vezes por semana. E você vai fazer 2 a 3 séries de alongamento de 20 segundos. Eu vou deixar isso escrito aí no vídeo para ser fácil de lembrar. Mas você vai lá para explicar bem certinho. Vamos supor esse alongamento aqui de puxar a perna para trás. Eu faço ele 20 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Soltei. Relaxo a perna. Vou de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Deu os 20 segundos. Isso foram 2 séries. Aí eu descanso. Eu vou para a terceira série do flexionamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fechou as 3 séries da minha perna direita. Fechou o flexionamento da minha perna direita. Eu vou lá e faço na minha esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fechou os 20 segundos. Essa foi a primeira série da minha perna esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fechou a segunda série da minha perna esquerda. Eu vou para a terceira série. Fechou a terceira série. É óbvio que eu não fiz como se fosse flexionamento, porque eu não fiz pelo tempo necessário, que são os 20 segundos, eu contei bem rapidinho, e eu não fiz com a força necessária. Mas isso é para você entender o que são séries de flexionamento, beleza? Porque não é fazer tudo, já que são 3 séries de 20, isso dá 1 minuto, então eu vou fazer direto 1 minuto. Não é assim que funciona. E você vai fazer isso no máximo 2 vezes por semana, de preferência um longe do outro. Por exemplo, um é segunda e o outro é quinta. Um é terça, o outro é sexta. Um é quarta, o outro é sábado. Um é quinta, o outro é domingo. E assim por diante. Não vai fazer segunda e terça e depois foda-se, não vou fazer mais. Porque não... Se você fizer bem certinho, é provável que você fique com dor no músculo no outro dia. Vamos supor que faça esse dali, né? Que sente o alongamento na frente da coxa. Hoje é quarta, amanhã... vou sentir dor na frente da minha coxa porque eu alonguei muito forte o meu músculo. Então é assim que vai funcionar. E é assim que eu vou fechar meu vídeo. Eu espero, com todas as forças de Thor, que você tenha entendido como é que funciona isso tudo. E se você não entendeu, você vai me perguntar nos comentários. E se você gostou desse vídeo, gostou dessas informações, você dá um like no meu vídeo. Você compartilha ele com quem precisa. E nos vemos num próximo vídeo. Antes que eu já esqueci, mas antes de terminar de verdade, me siga nas redes sociais. Ali embaixo na descrição vai ter o meu Instagram, Facebook e o meu canal do Telegram, onde eu passo todas as notícias sobre tudo, todas as minhas publicações. E por que eu falei que muda totalmente o teu treino? Porque um músculo encurtado não vai deixar tu fazer o movimento completo. É como se tu fizesse só metade do movimento. Agora imagina todo o potencial que tu tem para desenvolver de força, massa muscular, um músculo mais bonito, nível de dor menor da coluna, porque tu tá movimentando tudo bonitinho. A tua articulação tá conseguindo fazer o movimento que ela deveria fazer. Ela nasceu para fazer tudo aquilo lá de movimento, só que tu não tá deixando porque o músculo tá encurtado. Então até tua coluna vai se sentir mais livre, ela vai estar
é mais livre para fazer os movimentos que ela deveria e não os que ela não deveria, só aquele mini movimentinho lá, porque a coluna ela também foi feita para se movimentar, acredite ou não. Então, se você soltar ela dos teus músculos encurtados, pode fazer completa diferença. Então, espero que tu tenha entendido, do fundo do meu coração tenha entendido tudo isso, e nos vemos num próximo vídeo.